Ah, os anos 2000. Década essa em que a maioria de nós achava que viveríamos a era mais tecnológica e futurista possível. Aliás, tudo tinha uma vibe futurista, inclusive os brinquedos. Digamos que a tecnologia deu um grande salto nessa década e isso influenciou bastante também. E eu sei que hoje em dia pode não ter tanto significado assim. Em 20 anos nós evoluímos muito mais tecnologicamente falando, mas a tecnologia da década de 2000 foi algo que impressionou muita gente na época. Apesar disso, diferente de 2013 adiante, as crianças não tinham ainda um grande interesse em possuir um celular como atualmente, ainda mais no início da década. Então, como os celulares não eram tão populares entre as crianças dos anos 2000, elas se interessavam mais pelos brinquedos eletrônicos, bem como os videogames portáteis, como Game Boy Color, Nintendo DS, Game Boy Advance, PlayStation Portable ou Brick Game, se você, como eu, era da turma dos humildes. Nesse vídeo eu não falarei sobre os videogames portáteis e nem sobre outros consoles da época, como o PlayStation 2. Isso pode até ficar para uma próxima, mas hoje o meu foco é mais nos brinquedos eletrônicos dos anos 2000, que já foram um sonho de consumo de muitas crianças. Lembrando que existem inúmeros brinquedos eletrônicos lançados nos anos 2000, com toda certeza não vou conseguir falar de todos aqui, mas se for do interesse de muita gente, podemos ter uma parte 2. O meu grande sonho de infância, que eu ainda realizarei, sério, eu ainda terei um tapete de dança. Desses daqui, que era igual aqueles de fliperama, só que esse aqui você podia jogar em casa. E tudo começa lá no final dos anos 90 com Dance Dance Revolution, que é uma franquia de videogames musicais produzida pela Konami e lançada inicialmente para arcades em setembro de 1998 no Japão, isso após ser exibida na Tokyo Game Show daquele ano. O jogo fez muito sucesso e não só no Japão, mas também na Europa e na América do Norte, além de alguns países latino-americanos. E inúmeras versões desse jogo foram criadas, tanto para fliperamas, como também para consoles domésticos, como PlayStation 2, Dreamcast, Nintendo Wii. Então você tinha o tapete de dança, que você conectava ao console para poder jogar em casa. Além disso, também existia uma versão para computador. Para quem não conhece esse jogo, ele vem com esse tapetinho aqui, que tem as setas, né, para cima, para baixo, esquerda e direita. Então você vai dançando conforme as setas, sincronizando bonitinho, e quanto melhor for essa sincronização, mais pontos você faz, né? Com o sucesso do Dance Dance Revolution, vários outros jogos de dança parecidos surgiram no mercado. The Bratz Style and Dance Game shows you the moves so you can turn your room into a rock and dance party. Neste Natal, o presente é Dance Machine. É um DVD karaokê com tapete de dança e várias músicas para a família toda se divertir. Com Dance Machine, a diversão não para. É da Tectoy. Como Pump It Up, o Is to Dancer, o Intergroove, que depois tomou um processo da Konami por plágio, mas um dos mais famosos foi o Step Mania, que é um jogo no estilo Dance Dance Revolution para Windows, Mac e Linux. Ele tinha um suporte para teclado e tapete de dança, e também ele tinha um editor para você criar os seus próprios passos. Resumindo, os tapetes de dança foram uma verdadeira febre nos anos 2000 e com o passar dos anos várias versões diferentes surgiram e até os dias de hoje existem várias disponíveis na internet em sites como a Shopee e AliExpress. Os anos 2000 também foram marcados pela febre dos cachorros robôs. Sério, vocês se lembram disso? Foram lançados vários modelos diferentes até os dias de hoje, mas a hype do brinquedo foi lá no início da década. Tudo começa com o Aibo, que é um cachorro robô fabricado pela Sony e teve o seu protótipo anunciado em 1998, sendo então lançado no dia 11 de maio de 1999.
O seu desenvolvimento e produção foram descontinuados lá em 2006, quando ele já estava na terceira geração. E digamos que isso aqui era um brinquedo assim de criança rica, né? E bota rica nisso. O brinquedo vinha com uma câmera conectada que permitia visualizar e reconhecer ambientes, além de um microfone que permitia aprender até 100 comandos de voz do dono. O seu último modelo, lançado lá em 2005, trazia vários recursos assim bem inovadores para a época, como por exemplo, lembrar de compromissos, tocar músicas em MP3 e alertar a chegada de e-mails. Então digamos que isso aqui era um brinquedo de crianças ricas e sofisticadas, né? O preço desse brinquedo era extremamente alto. Na época que ele foi lançado, ele custava mais de $2.000. Isso nos anos 2000. E se você por acaso teve um, o primo rico foi você. Outro também que fez um breve sucesso foi o Tecno The Robotic Puppy, que foi lançado no final de 2000, vendendo mais de 7 milhões de unidades em sua primeira temporada de vendas. Ao todo dizem que foram vendidas cerca de 40 milhões de unidades do brinquedo, isso durante os seus 4 anos de produção. Ele contava com mais de 160 emoções e funções. Ele caminhava, latia, comia, dormia, poderia ser ensinado a responder a comandos de voz e a realizar truques reais de cachorro, como buscar o jornalzinho pra você, pegar o ossinho, pegar a bolinha. Será que ele se fingia de morto também? A minha mãe comprou-me um cão e meu pai disse logo: Um cão? Quem é que vai passear? vou eu! Anda cá, Tecno, anda! Acredito eu que o cachorrinho robô que fez mais sucesso foi um tal de Pucci. Ele foi lançado em 2000, porém foi descontinuado 2 anos depois. E esse cachorrinho robô, ele veio como uma concorrência mais barata quando a gente compara os preços do cachorrinho Aibo. Além disso, ele tinha como público-alvo crianças na faixa etária de 4, 5, 6 anos de idade, diferente do Aibo, que já atingiu um público-alvo um pouquinho maior, que tinha lá os seus 8, 9, 10 anos de idade. Na época, as vendas do Furby não estavam muito boas, e várias mercadorias da marca Star Wars também não estavam mais vendendo como antes. Então esse brinquedo foi lançado nos Estados Unidos pela Hasbro, o que ajudou bastante nas vendas da empresa. Em 2002 ele parou de ser vendido, sendo substituído pelo Fur Real Friends. Outro cachorrinho robô que também fez sucesso na época foi o Y-Cybe, que no Brasil foi lançado pela Estrela. Ele se assemelhava bastante ao Aibo, só que vendido por um preço mais barato. Se o Aibo era vendido por $2.000, o Y-Cybe era vendido por $200. E como todos os outros cães, ele interagia com seu dono, brincava, imitava truques e etc. Porém, dizem que esse cachorrinho de brinquedo tinha um problema relacionado com a vida da bateria, que não durava muito. Além disso, dizem que o Y-Cybe tinha alguns problemas de locomoção, em alguns tipos de piso ele não se locomovia muito bem, mas apesar de alguns errinhos do brinquedo, ele vinha com várias funções e ele era programado para responder apenas à voz do seu dono. Ele podia ser programado para interagir com outros Y-Cybes, tudo isso através do infravermelho. Outro que também fez bastante sucesso, que inclusive virou brinde do McDonald's, foi o Y-Dog, que é mais um cachorrinho robô que foi projetado pela Sega. He lights up to your touch and changes colors along with your music. Rock, hip hop, dance, or punk, iDog moves and grooves to your beat. iDog, little dog, big sound. O Y-Dog reagia a fontes externas de música e possuía 7 LEDs piscantes em sua face, tendo a habilidade de dançar conforme a batida da música. Ele também contava com vários dispositivos em seu nariz e cabeça que os faziam reagir a estímulos do seu dono. E de acordo com a interação que a criança tinha com o brinquedo, o Y-Dog demonstrava várias emoções. Tudo isso por padrões de cores diferentes em seus LEDs. Ele também reagia se fosse colocado próximo a uma fonte de áudio, e ele vinha com um fio que, quando era conectado em algum aparelho sonoro, ele servia como um alto-falante. E dizem que se você conectava ele com outro Y-Dog, eles se interagiam. Além disso, nós tivemos outras versões com outros animais, então não era só cachorro, tinha o Y-Cat, Y-Turtle, Y-Fish. E você, quais desses aqui você mais se lembra? Ou você se lembra de algum outro cachorro robô? Comente aqui embaixo.
Clássico dos clássicos dos anos 2000 foram os laptops infantis das mais variadas marcas, porém em sua maioria com as mesmas funções. Joguinhos educativos que nos ensinavam desde matemática básica até um outro idioma, caso você tivesse uma versão mais sofisticada que contava com a função de um idioma diferente. Nos comerciais, convenhamos, eles pareciam bem mais atrativos, e na nossa imaginação, a gente via um notebook com uma tela maior, jogos irados, né? A gente achava que o mouse tinha um sensor que funcionava, mas na real era aquela tela minúscula com os mesmos joguinhos. Mas mesmo assim, ainda fazia nossa diversão. Existiram laptops de brinquedo nas mais variadas formas e das mais variadas marcas, sendo os laptops mais lembrados aqueles da linha de laptops da Candide. Então tinha os da Xuxa, que é meme até hoje, tinha do Max Steel, que contava assim com um comercial genial, vai vendo. Rafael, habilidade matemática. Felipe, habilidade quebrar códigos. André, habilidade idiomas. Tinha do Cocoricó, tinha do Ben 10, tinha do Bakugan, tinha da Barbie, tinha do Batman, da Turma da Mônica e até do Patati e Patatás. Na década seguinte, eles ganharam uma versão mais atualizada, entre aspas, isso porque eram vendidos em formato de tablet. Porém, era a mesma coisa, igual a linha de consoles da Dynacon, só mudava a carcaça, que agora não era mais um laptop, e sim um tablet. E coitada da criança que achava que ganhou um tablet de verdade para jogar Pou, só que na verdade era um desses aqui. Os Tamagotchis chegaram com tudo nos anos 90, sendo um sucesso mundial, e até hoje ele recebe versões cada vez mais atualizadas. Mas lá nos anos 2000 também tivemos alguns brinquedos que fizeram sucesso, embora o preço salgado, e eram semelhantes ao bichinho virtual. E um deles foi a Pixel Chix. A Pixel Chix era tipo um Life Simulator da vida, que foi lançado em 2005 pela Mattel, sendo voltado para crianças pequenas. O jogo se passava em uma casa de bonecas, tinha aquela tela LCD, tinha os botões de controle e o jogo era centrado na interação com uma garota digital e na realização de atividades com ela. Então você tinha que alimentá-la, você podia se interagir com ela por meio de jogos, você tinha que vesti-la, sair de casa, colocá-la para dormir e etc. E conforme você jogava, você desbloqueava novos itens e atividades. A Pixel Chix tinha várias versões, eram várias casas com cores diferentes, então tinha azul, rosa, amarelo. Além disso, cada casa tinha uma entrada e um plugin que parecia bastante com um plugin tipo USB, no qual você podia conectar com mais outras casinhas da Pixel Chix, acontecendo assim uma interação entre as duas personagens. Eu lembro que esse brinquedo era pra lá de caro, mas ele foi um grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa, tanto é que foram criados vários acessórios para Pixel Chix. Então tinha o carro, que você podia levá-la ao shopping ou à praia, e a Pixel Chix foi descontinuada lá em 2009. Agora, esse brinquedo aqui era o sonho de toda criança. Para tudo, porque agora falarei da Pokéagenda, também conhecida como Pokédex. Pensa numa época em que o Pokémon era febre e todo mundo gostava de Pokémon. Tudo era Pokémon. E aí sempre tinha uma criança que chegava e falava: eu conheço fulano que tem uma Pokéagenda. Ou você tinha o primo rico que tinha a Pokéagenda. Ou você foi o sortudo que teve esse brinquedo. Na época eu tinha lá pelos meus 6 anos de idade e eu achava que isso aqui funcionaria de verdade. Tá bom que hoje em dia eu sei que isso aqui funcionava como uma agenda eletrônica, mostrava todos os 150 Pokémons existentes, mas era o sonho supremo de consumo de muitas crianças que eram fãs de Pokémon. A Pokéagenda incluía várias informações relacionadas aos 150 Pokémons da época. Você podia digitar o número de um Pokémon ou escrever o nome dele, que apareciam algumas informações. Claro que era tudo em inglês, mas já era algo bem interessante para a época, né? Além disso, ele contava com uma agenda eletrônica, calculadora
e tinha uma opção, eu não sei muito bem, mas eu acho que dava pra você salvar os seus pokémons favoritos. Eu sei que pros dias de hoje pode parecer um brinquedo simples, mas na época isso aqui era o sonho de consumo de muita criança, como eu já falei. Conforme o anime foi ganhando novas temporadas, o Pokédex também atualizava junto, então tivemos mais versões desse Pokédex de brinquedo. Claro que as versões mais recentes são bem mais sofisticadas, né? E vocês, se lembram de alguns desses brinquedos ou já tiveram alguns desses brinquedos? Comente aqui embaixo, eu posso fazer uma parte 2 como eu já comentei com vocês no início. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se lembram de mais algum brinquedo eletrônico dos anos 2000 que fez muito sucesso, comente aqui embaixo, sem ser console de videogame ou game portátil. E é isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!